Graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus. E nós, pela misericórdia daquele que nos deu o Filho, nunca nos esqueçamos que o dom de Deus é Cristo e que foi dado a cada um que crê. Essa é a fé. E quem nos deu a fé é o próprio Deus em Cristo. Por meio desta fé, mais uma vez nós estamos meditando no que está escrito. Só temos e devemos ter compromisso com o ensinamento de Jesus e a doutrina dos apóstolos. Não devemos ter compromisso com nenhum outro ensinamento e nenhuma outra doutrina ou palavra. É a nossa fidelidade. Fidelidade é um fruto do Espírito. Portanto, hoje nós vamos meditar no livro de Atos, no capítulo 24. E vamos meditar sobre uma situação em que a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo é chamada de seita. Seita significa uma divisão, uma obra da carne, segundo Gálatas. Na carta aos Gálatas, divisões ou facções são obras da carne. Mas a igreja, equivocadamente, enganosamente, já foi chamada de seita. Por quem? Pelos religiosos. E nós vamos acompanhar essa palavra que está no capítulo 24 de Atos. E vamos ler lentamente para meditarmos e percebermos o fato que ocorreu. É que Paulo estava preso e ele estava sendo julgado e foi julgado perante Félix. Mas vamos ver. Capítulo 24, versículo 1. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias. Prestem atenção, porque foi o sumo sacerdote Ananias, o chefe da religião. Toda religião sem o Espírito Santo, ela persegue a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Diz assim: ele desceu com alguns anciãos e com um certo orador chamado Tértulo. Então veio este chefe da religião chamado Ananias, sumo sacerdote, e um orador. O que é um orador? É destes que fazem longas orações e falam demais, e se apresentam na igreja como aqueles que oram muito, que sabem falar bonito, e que têm boas palavras, boa dicção, e que parecem mestres. Este era chamado Tértulo. Este orador se apresentou ao governador Libero contra Paulo. Isto era uma acusação contra Paulo. Quem trouxe a acusação perante o governador Félix foi o sumo sacerdote Ananias e o orador chamado Tértulo. No versículo 2, diz assim: sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: excelentíssimo Félix, Félix é o governador, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo. Sempre e por toda parte, isto reconhecemos com toda gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atenda por um pouco. Porque, tendo nós verificado que este homem, o apóstolo Paulo, é uma peste. Vejam bem a palavra que este religioso tem, este orador tem a respeito de Paulo. Paulo, para ele, era uma peste, promove sedições, rebeliões, entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Veja que Paulo é acusado, Paulo que Jesus escolheu para pregar o evangelho aos gentios,
Ele é acusado de promover sedições, ele é acusado de rebelde, ele é acusado de ser como uma peste, ele é acusado de ser agitador de uma seita, e chamou Paulo, a igreja de Paulo, a igreja em que Paulo pregava e o que ele ensinava, de ser uma divisão da religião judaica, pois estavam ali um sacerdote e um orador. Ele diz que ele era agitador da seita dos nazarenos. Vejam bem. O qual também tentou profanar o templo. Então chamava Paulo de profanador do templo. O templo é algo físico. E na era da igreja, o templo, que é uma casa física feita para se reunir, se tornou motivo de poder dos religiosos. Assim é até agora. Na igreja, depois que o templo foi destruído no ano 70, a igreja se reunia nas casas. Podem ler a carta aos Romanos, no final da carta aos Romanos, ele fala da igreja nas casas. E onde os irmãos estivessem, em nome de Jesus, 2 ou 3, o Senhor está presente, pois nós somos o templo do Espírito Santo na nova e eterna aliança. Mas na antiga aliança tem o templo. As igrejas que hoje estão segundo a carne mantêm o templo, mantêm a casa, mantêm o sacerdócio com outro nome e praticam a igreja segundo a lei e trazem a lei para a igreja. É assim até agora. Mas vejamos e vamos prosseguir na palavra, para nós nos atermos somente ao que está escrito. Então ele diz no versículo 6, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com muito de julgá-lo segundo a nossa lei. É assim. Então, o religioso está sempre julgando os que andam segundo o Espírito e chamando a igreja de seita. O que Jesus disse em Mateus é que ele edificaria a sua igreja. Igreja. Guardem esta palavra. Igreja, somente a igreja. Versículo 7. Mas sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, ensinando-o, poderá tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, respondeu. Agora nós vamos ter a defesa de Paulo. E Paulo foi levado diante do governador e ali estava com um sacerdote e um orador que o acusava de profanar o templo, que o chamava de peste, que chamava o evangelho do apóstolo Paulo de seita. Está escrito, leia, está no livro de Atos, capítulo 24. Precisamos ler as Escrituras. Se vocês não leem as Escrituras, não oram ao Espírito Santo, não têm a revelação de Deus, vão acreditar na palavra do homem e não na palavra de Deus. O que nos santifica é a palavra de Deus, é a obra de Cristo. Então Paulo começou a sua defesa. E ele disse assim, sabendo, está no versículo 10 a seguir, sabendo que há muitos anos és juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. Visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso-te que, segundo o caminho, que é Jesus, a que chamam seita, assim eu sirvo a Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso, também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens.
Depois de anos, vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. E foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento e nem tumulto, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar, e tivesse alguma coisa contra mim. Ou estes mesmos digam que iniquidade acharam em mim, por ocasião do meu comparecimento perante o Sinédrio. Salvo estas palavras que clamei, estando entre eles, hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Por que ele diz a ressurreição dos mortos? É porque a ressurreição é o fato espiritual mais importante, porque Jesus está vivo, o Espírito Santo vive em nós, Jesus vive em nós por meio do Espírito Santo. Isso é que faz a igreja. A ressurreição de Jesus é que traz a vida de Deus para nós. É a garantia, é o selo de tudo. O Espírito Santo é que nos selou para que um dia também o nosso corpo ressuscite. Então nós precisamos perceber que no versículo 14, Paulo diz que eles chamavam o caminho. Jesus é o caminho. Se você tomou um caminho cuja palavra não é a palavra de Jesus, nem o ensinamento dos apóstolos, você tomou uma encruzilhada, chegou numa encruzilhada, seguiu pelo caminho errado, chegou no lugar errado. Na Epístola aos Gálatas, ele ensina a respeito disto. O que é gerado segundo a carne persegue o que é gerado segundo o Espírito. A religião sempre é gerada segundo a carne. A igreja é gerada segundo o Espírito. É aquele que ama o próximo, ama o irmão e prega o evangelho pelo poder de Deus. Vamos ver na carta aos Gálatas, que é a carta escrita para tirar a lei da igreja, a lei carnal, a lei do mandamento carnal. Está escrito assim nesta carta no capítulo 4, versículo 29. Diz assim: como, porém, outrora, o que nascia era segundo a carne, perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. O que ele está ensinando? Ele está ensinando que os crentes que são herdeiros de Abraão, mas que nasceram segundo a carne, perseguem os que nasceram segundo o Espírito. E ele diz, assim também agora. Por quê? A escrava é Agar, com quem Abraão teve um filho chamado Ismael. Ela tipifica a aliança do Sinai, que é a lei de Moisés. A igreja que anda segundo a carne e segundo Agar, ela é escrava. Alguns pagam até um imposto para reunir, para ser membro do corpo de Cristo. Um imposto de 10% para se reunir. E se não pagar o imposto, diz que não é fiel a Deus, sendo que Jesus já pagou tudo. Jesus deu a sua vida, Jesus foi crucificado, Jesus ressuscitou e ele é o dom de Deus. Jesus disse para a mulher samaritana: se conheceres o dom de Deus e quem é que te diz e que te pede água viva. Se conhecesse o dom de Deus, conheça o dom de Deus, Jesus, você recebeu o dom de Deus, você tem a vida espiritual, você é filho do Deus vivo. Então, se alguém te persegue porque você é segundo o Espírito, perdoe, ame e dê um testemunho de santidade. Paulo também foi perseguido. E o caminho que Paulo pregava foi chamado de seita. É uma divisão. Portanto, a igreja deve estar dividida. Com quem? Com a carne. Nós temos que estar separados das coisas da carne. É a única divisão que a igreja deve ter entre carne e espírito. As coisas da carne estão fora da igreja. Desde que a carne entrou na igreja, entrou a divisão. Vamos ver, onde está isto? Está em Coríntios.
aqui em Corinto, nós temos esta palavra no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 12, o princípio da divisão da igreja. Refiro-me ao fato de que cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Ele pergunta no 13, acaso Cristo está dividido? Então, Cristo não está dividido. A igreja é única e é chamada a noiva. Que nome você dá para a noiva? Que nome você daria para a esposa do Cordeiro, a não ser igreja? Medite nestas coisas. Medite na Escritura, de dia e de noite. O Salmo 1 diz, medite na palavra de dia e de noite. O princípio da igreja é o livro de Atos. Ali o Espírito vem. Ele vem e desce sobre os irmãos e vem morar na igreja. Qual é o nome da igreja em Atos? Qual o nome da igreja nas epístolas? Temos somente a igreja nas cidades. E quando Paulo escreve as suas cartas, ele diz, a igreja que está em Corinto, a igreja que está em Tessalônica, a igreja que está em Colossos. Então, todos os irmãos que creem naquela cidade são a igreja. Portanto, que bênção é que nós estejamos com o que está escrito. É assim que Jesus batalhou contra a carne. E contra o inimigo, ele disse, está escrito. Sobre palavra, sempre pergunte, está escrito? É assim que Jesus ensinou? Essa é a doutrina de Cristo? Esta é a doutrina dos apóstolos? Ou esta é a palavra do homem? Deus está no trono. O justo juiz está no trono. Todos nós seremos julgados pelo tribunal de Cristo. E Jesus Cristo recompensará cada um pela sua fidelidade. Seja fiel ao Espírito. Vamos falar a verdade. A verdade é Jesus, a doutrina dos apóstolos, que é a doutrina do Espírito. Que a graça de Deus e o amor de Jesus Cristo sejam com todos vocês. Leiam Atos 24. Leiam o livro de Gálatas. No livro de Gálatas ainda está escrito assim. No capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Somos livres em Cristo, conhecendo a verdade. Portanto, não se submeta à escravidão religiosa. Mas, amados irmãos que estão em Cristo, permaneçam na liberdade com que Cristo vos libertou. Amém.